Uhum, acho que é agora. Boa noite, pessoal. Muito boa noite. Vamos aguardar as redes chamarem. Boa noite, sejam todas muito bem-vindas. Vamos esperar. Aí, pessoal começou a entrar. Sejam todas muito bem-vindas. O pessoal do YouTube animado. Boa noite, Lucimar, Adriana, Carmen, Elaine, Francimari tá por aí, Silvana, Marilda, Patrícia, Patrícia aí no TikTok, também tá vindo direto. Seja muito bem-vinda. Boa noite, todas vocês. Vão colocando aí a cidade de onde vocês estão me assistindo. Deixa eu saber. Patrícia, você é de ontem? De onde que você é? Me conta aí. Me contem aí, de onde vocês estão me assistindo? Gente, que bacana! Já tem bastante gente. Vamos aí compartilhando a live e vão colocando de onde vocês estão assistindo. Olha lá, Belém do Pará, Paraná, Guarulhos, Feira de Santana. Ah, Patrícia de Portugal, a terra aqui do Arthur, Sorocaba, aí de Goiás. Vão entrando, vão compartilhando a live. Hoje o tema também é bem interessante. Eu gosto bastante. E vocês vão descobrir aí muitas coisas interessantes. A live sobre bandagens, que é o tema de hoje, é bem interessante. E as bandagens ajudam muito como uma técnica e complementar às massagens e aos exercícios, né? Tem muita coisa que a gente faz e que a gente potencializa os resultados. Por isso que é bem bacana a gente conhecer várias técnicas, inclusive para a gente ir dando estímulos diferentes, né? Gente, que bacana! Quanta gente aqui! Sejam todas muito bem-vindas. Vão compartilhando a live. Pessoal aqui do Instagram, apertem os coraçõezinhos. Ó, tem uma outra aqui no Instagram de Portugal. Olha que bacana. Curitiba, Santa Luzia do Pará. Vão colocando aí, compartilhando a live para vocês hoje participarem aí da aula de bandagens. Quem é a primeira vez aqui? Coloca aí para mim. Quem é a primeira vez aqui? Coloca eu. Quem é a primeira vez que está aqui? Vamos ver, ou se o pessoal está assistindo aí direto. Maria da Guiar, seja bem-vinda. Ó, Nalvinha também, primeira vez. Então, para vocês que não me conhecem, meu nome é Verônica Simeone e eu sou uma apaixonada por cuidados de beleza, cuidados de pele, exercícios faciais, massagens. E aqui na rede eu ensino mulheres a rejuvenescerem o rosto usando essas técnicas, né? E ensinando vocês a cuidarem da pele, cuidarem. Daqui a pouco eu vou entrar na parte dos cabelos, porque eu também cuido muito. Então eu tô aqui ensinando vocês a cuidarem cada vez melhor de vocês para vocês envelhecerem bem. E eu sempre falo, né, que envelhecer é natural, mas ficar velha é uma opção. Né? Então a gente pode decidir não ficar velha e envelhecer com beleza, bem cuidada. A gente vê que é uma pessoa bem cuidada, o cabelo é bem cuidado, as mãos, o pescoço, o colo. E dentro do método tem muitas mulheres bem cuidadas, muitas, muitas, muitas. Quem é minha aluna aí? Coloca Elite da Beleza. Deixa eu saber quem é minha aluna aí. Gente, a Elisane, ela é linda, é uma mulher que tem 61 anos. Você tem que ver que pele que essa mulher tem. O colo dela é invejável. Ela é minha aluna, eu conheci no spa. Ela tá aí hoje? Gente, a mulher é belíssima. Gente, tem cada mulher. A Carmen também. A Carmen era modelo. Olha só. E aí, uma época, ela parou de se cuidar
E ela voltou a se cuidar quando ela começou o método de musculação facial. Então voltou a se gostar, né? Já passou a cuidar mais da pele, voltou a gostar de sair, né? A gente quando vai se sentindo feia, se sentindo mal com a gente mesmo, a gente nem quer sair de casa, né? A gente fica aí que não quer nem sair de casa. Olha o tanto de aluno aí. Vão colocando aí. Hoje a Aristê não vai poder estar, vai estar com a filha. Deixa eu ver se Marileide passou por aqui. Marileide, cadê você? Ah, Marileide tá ali. Tá ali. Já vi Marileide, Dilce. Vão compartilhando a live. Vamos ver se a gente hoje consegue botar 200 pessoas em cada rede. Eu gostaria de colocar para a gente fazer as práticas ao vivo, né? Vamos ver, quem sabe a gente consiga. Vão compartilhando a live e passando para mais pessoas que vocês sabem que estão precisando voltar a se cuidar, voltar a gostar de si, né? E para isso a gente precisa começar a se cuidar. O autocuidado é uma das formas da gente voltar a se cuidar, né? Quando a gente começa a cuidar de todo mundo e esquece de cuidar da gente, aí passa um período assim, você se vê muito mais velha, você se vê, aí você fica triste, você começa a ser má companhia. Por quê? Porque você não está se sentindo bem consigo própria. Então é necessário que a gente sempre desenvolva o autocuidado. Tá? Isso é imprescindível. Desenvolvam o autocuidado. É por vocês mesmos, vocês envelhecerem bem. E se vocês não gostam, assim, se vocês têm essa coisa de que não querem se cuidar, talvez fazer uma terapia seja bom. A gente conversar o porquê que a gente não quer se cuidar, o porquê que a gente não gosta da gente, o porquê que a gente só sonha em ser bonita, mas a gente não coloca em prática. Talvez seja porque a gente acha que com a idade a gente não vai ficar mais bonita. Não existe isso, a gente pode estar bonita na idade que a gente está, né? Então, às vezes, a gente são as nossas crenças que fazem a gente andar para trás, né? Porque também tem gente que fica assim, não, exercício e massagem não funcionam, não serve para nada, porque se faz algum procedimento é porque não serve para nada. Isso é uma crença errada. Você vai na academia e você trabalha os seus músculos. Isso não significa que você não possa, sei lá, bioestimular o bumbum para aquela pele diminuir a flacidez. Não, por que não? Você vai para a academia, você não vai ganhar um peito novo. Você vai ter que colocar um silicone, mas você vai deixar de exercitar os músculos do peitoral? Você não vai deixar. Né? Então é o mesmo conceito e as pessoas têm um conceito errado. Então muitas vezes a gente tem que cuidar das nossas crenças, a gente que tem crenças erradas e portanto a gente não alcança muita coisa boa na vida por conta das nossas crenças. São as crenças, o pessoal chama de crenças limitantes. Né? E eu já disse, olha, não é para se arrepender de nada do passado. Então a gente não pode voltar e mudar nada do que a gente fez para trás, do que a gente começou. Mas a gente pode começar hoje e criar um final diferente para a gente, né? E eu espero que todos vocês queiram aí um final diferente para vocês, que queiram o melhor de vocês, que queiram viver a era de ouro de vocês. Então hoje o nosso tema aí é bandagem. Alguém sabe o que é a bandagem? Coloquem aí para mim. Alguém sabe o que é bandagem? O que são as bandagens elásticas? Alguém sabe o que são as bandagens? Ai, minhas alunas estão tudo aí. Ai, que bacana. Gente, quem entra para o método de musculação facial são mulheres extremamente comprometidas com o processo de rejuvenescimento facial. Vocês verem, nós estamos num evento, as alunas participam em peso do evento, para vocês verem o tanto que elas são comprometidas. Quem não é comprometido com aquilo que faz, nunca alcança os resultados que quer. Por quê? Porque a pessoa não tem comprometimento. Então é importante que a gente tenha comprometimento. Coloque aí o número 1 para quem está aqui desde a primeira aula, quem está assistindo desde a primeira aula. Olha a Márcia falando, eu quero um final diferente. Todas vocês que realmente se dedicarem terão um final diferente. Todas. Olha o tanto de gente com o número 1. Tá vendo? E muitas são alunas.
Você imagina, para as alunas, muita coisa aqui que eu falo, elas já sabem. É que eu sempre coloco uma coisinha nova ou outra, mas elas estão aqui para ouvir de novo, para fazer acontecer, para internalizar as informações. Olha que bacana, o tanto de número 1. Nossa, eu fico muito contente, é sério. É porque a gente vê o comprometimento das pessoas aqui no Instagram também, olha lá. Muito bacana. Muito bacana mesmo, muito bacana. Tem que mandar uma foto para mim. Lucimar, se você não estiver conseguindo, fala com a Lívia. A Lucélia, ela tá ausente por enquanto porque ela teve um problema na coluna seríssimo. Então, ela não está com a gente esses últimos 2 meses. Eu amo a Lucélia, menina, eu amo a Lucélia. Mas a Lívia é um amor também de pessoa. Fale com a Lívia lá, tá? Ou então fale comigo no direct do Instagram. De repente eu recebo por lá, se a foto não perder qualidade, eu recebo por lá, tá? Então, seguindo aí. Quem não conhece a bandagem é essa fita aqui, ó. Isso aqui é uma bandagem. Aqui, no caso, ela é cor de pele, tá? É uma bandagem cor de pele. E hoje eu vou explicar para vocês muita coisa da parte técnica da bandagem, né? O porquê que ela existe, porquê que ela funciona. Vai ser bem interessante. Isso, me manda. Eu tô doida para ver seu rosto. Me mande. Então, hoje nós estamos na nossa 11ª aula. Olha só, são 14, a gente já está chegando no final do nosso evento. E agora, no final, nós temos as aulas mais importantes, que são as aulas que a gente vai tratar daquilo que está embaixo da nossa pele. Para quê? Para vocês terem um entendimento correto de que a beleza, ela não está só na questão de se cuidar da pele. É preciso cuidar o que está embaixo da pele. Quando a gente faz essa dobradinha, cuida o que está fora e cuida o que está embaixo, a nossa beleza, ela se prolonga por muito mais anos, a gente tem menos flacidez e tem um semblante mais natural, que eu acho que é o ideal da gente envelhecer, né? Quanto mais a gente tiver uma fisionomia próxima daquela que a gente se reconhece, melhor vai ser pra gente, né? E não ficar tão diferente daquilo que a gente é. A não ser que a pessoa queira e tá tudo bem. A pessoa quer ficar diferente do que ela é. Cada um tem, né, as suas escolhas. Mas seguindo aí, continuem, pessoal do Instagram, apertem os coraçõezinhos, continuem compartilhando a live. Hoje o tema é bem legal. E vocês vão aprender muita coisa. E amanhã, eu tô animada mais até com a aula de amanhã. Amanhã vocês vão aprender muita coisa sobre drenagem. E vocês vão entender o tanto que a drenagem é importante para a beleza do nosso rosto e também para a nossa saúde. Então vamos lá. A questão das bandagens. Muitas pessoas entendem que só porque a gente diminui a produção de colágeno e elastina, que a pele fica cheia de rugas. Então, as rugas, elas não são apenas provenientes da perda de colágeno ou elastina na pele. A tensão dos músculos sobre a pele, elas causam rugas no nosso rosto. Eu falei aqui do Botox, não falei? Quando você bota o Botox, o que você quer com a aplicação do Botox? Me digam aí. Quando você coloca o Botox, você coloca ele para quê? Vamos lá. Quando você coloca o Botox. Não, Eliette, não é difícil de colocar, não, é prática. É prática. Se você colocar todo dia, vira prática. Exatamente. Olha só. Quando preencher é com ácido hialurônico. Quando você coloca Botox, o que você quer? Você quer relaxar aquele músculo que está muito forte, né? Você quer diminuir
o trabalho daquele músculo. Por quê? Porque ele fica pressionando a sua pele. Não é isso? A ruga da glabela, a pessoa não fica pressionando aqui? Quando bota botox, ela tirou o quê? A tensão naquele músculo. E quando ela tirou a tensão, a pele abriu porque o músculo abriu. Entenderam? Então, quando você bota o botox, a intenção é que você relaxe os seus músculos faciais e assim diminua as suas rugas. Elas ficam menos marcadas. Não, botox nunca preencheu rugas. Nunca. O botox não preenche ruga. O que preenche ruga é ácido hialurônico. O botox, ele é aplicado no músculo, tá? Ela fura a tua pele para chegar no músculo e adormecer aquela musculatura que traciona muito. Tanto que quem põe muito botox, você já reparou? A pessoa sorri, o olho nem fecha. O olho fica, sorri e tá com o olho abertão. Por quê? Porque o músculo ali ficou parado, adormecido. E, portanto, ele parado não vai formar o quê? Ruga. Entenderam? Então, quando você aplica um botox, você quer o relaxamento daquele músculo para ele formar menos rugas. Isso significa que a tensão daquele músculo, né, ele está tão tensionado, tão forte, que ele causa ruga. Então, a gente tem que entender que as rugas, elas são consequência tanto da perda de colágeno, quanto do excesso de tensão do músculo que fica pressionando a pele. Ou mesmo as pessoas que têm uma mímica exagerada e que fica o tempo todo pressionando aquele músculo, fazendo aquele músculo trabalhar. Tem muita gente que fala com a testa o tempo inteiro, então acaba ficando com a testa toda marcada. Então, um dos grandes problemas geradores de ruga é a tensão do músculo sobre a pele. Não é só a perda de colágeno e elastina, é o primeiro ponto. É o primeiro ponto que a gente tem que entender. Em geral, formam muitas rugas quem é muito ansiosa, quem é muito estressada e quem tem uma mímica facial exagerada. Quem aqui tem a mímica facial exagerada, que fala movimentando a testa o tempo inteiro, que aperta muito os olhos quando sorri? Quem aqui tem? Aqui tá perguntando, botar botox é ruim? O botox, ele vai enfraquecendo a nossa musculatura, né? Apesar de que com a idade, a musculatura que não é trabalhada fica flácida. Então, eles não sabem se é por conta do botox, o efeito de longo prazo, ou se é consequência mesmo do envelhecimento, que a gente perde fibras musculares, perde água naquele músculo e ele vai ficando mais fraco. Tá? Perfeito. Quem aí tem a mímica facial muito exagerada? Ó, a Iris já falou, aqui a Eusir já falou. Deixa eu ver o pessoal aqui do Instagram. Ixi, o povo do Instagram é tudo com a... tudo careteiro, é tudo careteiro. Aperta os olhos? Pois é. Elisane, você que aperta os olhos, tem muito pé de galinha? O Ricardo é o Ricardo. O Ricardo, gente, ele é meu aluno. Ele é um louraço de olhos claros. E ele, jovem, foi modelo da Vogue Internacional. Ele é um arraso de homem. Ele já era bonito. E quando ele começou a fazer o método, eu vou ver se amanhã eu trago a foto dele, ele ficou ainda mais bonito. Mas vocês não têm noção do homem disciplinado que ele é. Aliás, eu tenho muitas para a própria ansiedade, né? A ansiedade faz a gente formar muitas rugas. Muitas mesmo. O Ricardo é um espanto de gente. Gente, o homem é lindo demais. E por que a tensão nos músculos faciais causam rugas na nossa pele? Por quê? Por que você acha que a tensão causa rugas na pele?
A Elisane, você está sendo a minha salvação, ô Elisane? Você é um amor muito gentil. Por quê? Por que que a tensão dos músculos causam rugas na nossa pele? Vamos lá, quem desconfia aí? Por quê? Peraí, uma moça falou aqui, deixa eu ver. O Botox, ele suaviza as suas expressões. Por quê? Porque ele paralisa o seu músculo. Olha só, a tensão nos músculos, ela causa ruga na pele, porque o nosso músculo, a nossa pele é pregada no nosso músculo, ela é grudada ali no nosso músculo. Quando o nosso músculo movimenta, a nossa pele movimenta junto. Então, se a gente aperta os olhos, a gente movimenta junto e, portanto, a gente vai formando mais linhas. Por quê? Quando a gente é jovem, a gente faz o mesmo movimento e a pele não fica riscadinha. Mas à medida que a pele perde colágeno, esse movimento do músculo tracionando essa pele acaba vincando essa pele, formando várias fissuras na nossa pele, que logo no início a gente chama de ruga dinâmica. E que depois, com o passar do tempo, elas se tornam estáticas, ou seja, mesmo sem você fazer o movimento, aquela pele já fraturou naquele local. Entende? Então, tudo que acontece no músculo se reflete na nossa pele. Assim como quando o músculo está flácido, a pele que está pregada junto dele fica flácida também. Por isso que exercitar os músculos diminui a flacidez de pele. Não porque vai produzir mais colágeno, não tem isso, né? A gente não trabalha a nível de célula, a gente trabalha a nível mecânico. O músculo tonifica, a pele tonifica junto. O músculo traciona, a pele traciona junto. E como eles estão muito pregados e a pele já não resiste mais aos ataques do músculo, ela começa a fraturar e as rugas a ficarem marcadas. Olha lá, tenho muitas rugas na testa. Cristina, você fala muito com a testa? O que a gente pode, em termos de controle da mímica facial, isso eu nunca comentei aqui não. Sim, ó, fala muito com a testa. Comece a usar mais as suas mãos para se expressar. Isso é um exercício. Porque como a pessoa movimenta pouco as mãos, aí ela começa a falar o tempo inteiro com a testa. E a testa vai ficando toda marcada. Se você começa a usar mais as mãos para se expressar, você começa a tirar o foco da sua testa. Isso é uma das técnicas para a gente descondicionar a testa. A pele ressecada contribui para formar as rugas? As peles ressecadas, as rugas se formam mais cedo. Por quê? Porque é uma pele que tem menos água e, portanto, é um tecido que é mais frágil, tá? Como tem menos água, segura menos colágeno, então a pele acaba ficando mais marcada. Isso não significa que uma pele oleosa não vá ter marcas, ela vai ter mais para frente, até por causa da perda de colágeno. Mas a pele seca tem antes, porque ela tem o agravante de ter menos água e por conta disso o tecido fica flácido mais rápido do que a pele oleosa. Tá? A ruga da bochecha é a mesma coisa, a gente sorri, ela vai formando. Tem umas rugas que o pessoal chama em acordeon e elas vão formando bem aqui. Né? Mas é puro também do movimento do seu músculo ali. Olha só a Geni falando, ela tinha o 11, que eram 2, e agora tem 3. Amanhã, Geni, eu vou mostrar a minha aluna, Ana Paula. Eu criei, inclusive, um protocolo para o método de musculação facial,
quando eu fiz um treinamento na glabela dela. E ela tinha 3 rugas na glabela. E nós tiramos todas. Mas é uma técnica que tem dentro do método, que é uma técnica de descondicionamento da glabela. Então, seguindo, ficaram com alguma dúvida nisso? O porquê que a tensão no músculo causa ruga na pele? Ficou alguma dúvida? É descondicionar, Zélia. Descondicionamento. Dá no mesmo. 1, 2, 3, tem que descondicionar. Olha só, aqui a moça está perguntando, o que eu acho de usar azeite de oliva na pele? Não como tratamento de skincare, tá? Você pode usar numa máscara facial, que aí você vai fazer aí um processo em que ela vai hiperidratar, mas no geral, não use, tá? Numa máscara tudo bem, mas a gente cuida da pele com produtos de pele mesmo, tá? As máscaras que a gente usa, argilas, usa alimentos, inclusive, até o azeite, mas não para o dia a dia como produto de skincare, como um dermocosmético. Seguindo aí, então, não é somente a queda no nível de colágeno que faz a gente ter ruga. As tensões fazem a gente ter ruga. E o que tem a ver a tensão com essa história das bandagens? Bom, quando as bandagens foram criadas, o Kenzo Case, que era um quiropraxista, ele criou as bandagens com a função com uma função específica para os músculos, para diversas funções dos músculos. Inflamação, alívio de tensão, alívio de dor. Então, ele fez pensando na musculatura e principalmente no alívio de dor. E assim, aí durante muito tempo, o que se observou usando as bandagens no corpo? Observou-se que ela melhorava a inflamação mais rápido, o atleta conseguia recuperar das lesões mais rápido, conseguia tirar aquele músculo que estava tensionado, a tensão daquele músculo. Então o pessoal pensou, opa, o rosto, a tensão no músculo também causa ruga. Então por que a gente não pode usar a bandagem que usa no corpo, no rosto? Olha só que inteligente. Então vamos testar? Já que tudo que gera fratura na pele é por conta da tensão no músculo. De colocar a palma da mão na testa é porque a pálpebra tá fraca, Inês. Por isso que demora um pouco. Tá amando as aulas? Oh, que bacana. Então vão compartilhando a live. Pessoal, vocês que estão aí no YouTube, deem o joinha, que aí ajuda a distribuir o conteúdo para mais pessoas. Então, eles pegaram e então vamos usar, né, criar técnicas para o nosso rosto, para que a gente também tire a tensão dos músculos, substituindo o botox, e ensine o nosso músculo a ficar mais relaxado e não tão tensionado. E aí começaram a testar uma série de técnicas no nosso rosto. E qual aí o princípio da bandagem na nossa pele? Quando a gente estica, quando a gente prega a bandagem, a gente eleva a pele, a gente eleva um pouco a pele, diminuindo a pressão aonde? Nos receptores da pele. Aí, não quero que fique complicada a aula. Por exemplo, na pele, a gente tem uma série de receptores. Receptores que vão sentir quando a gente tocar, receptores que vão sentir o frio, o calor, receptores que vão sentir quando a gente beliscar, receptores que vão sentir dor. Então, a nossa pele, ela é repleta de receptores. E quando a gente, por exemplo, aperta o nosso braço, o receptor que trata do tato, ele envia uma mensagem no cérebro que faz aqui o local da pele entender que ela está sendo ou acariciada ou ela está sendo pressionada. Então a gente sente, a gente relaxa
quando a gente faz massagem, porque nós temos o receptor para o tato. Certo? Quando a gente recebe um carinho, a gente tem receptores na nossa pele que sentem aquele carinho. Então, a bandagem, ela cria essa ligação com a pele. A bandagem, ela é um estímulo tegumentar. Então, ela é um estímulo na pele e também um estímulo nos sensores da pele, que tem como resposta um outro estímulo, que é o quê? O relaxamento do músculo, tá? Se a gente não tivesse esses receptores na pele, a bandagem não faria o efeito que faz, mas ela faz justamente porque existe essa ligação. Existe o estímulo na pele e o estímulo nos receptores da pele. Então, eles enviam aquela mensagem para o cérebro e transforma isso aí num estímulo motor. Então, a gente consegue relaxar por conta desse estímulo. E outra coisa que é bem interessante, a gente tem vários receptores na pele. E eles têm aí uns nomezinhos engraçados, é só para vocês entenderem, quando falarem com vocês, o nome de alguns dos receptores. Por exemplo, a gente tem um receptor, ele chama de Ruffini. Se alguém belisca, distende a nossa pele, a gente só sente porque a gente tem esse receptor na pele. Eles chamam de receptor de Ruffini. O receptor de Pacini é um receptor que sente a vibração. Por que a gente faz uma massagem antitensão com a vibração? Porque nós temos receptores na pele que, ao sentir a vibração, traz como estímulo motor o relaxamento da sua fisionomia. Então, a massagem antitensão, eu até tenho aqui o vibrador, a massagem antitensão que a gente faz com o vibrador, por exemplo, essa aqui, a gente só consegue relaxar por conta desse receptor que sente. E por conta dele vibrar, ele faz toda essa musculatura aqui relaxar. Você pode fazer nas têmporas, então ele vai proporcionar esse relaxamento. Fazer no masséter, o pessoal que tem muito apertamento, pode fazer essa vibração nesse músculo aqui, ó. E assim conseguir relaxá-lo, principalmente à noite. Porque à noite, muitas pessoas que apertam mais, né? Ela aperta mais. Então, se você for dormir com esse músculo masséter mais relaxado, você vai morder menos, vai apertar menos. Mas a gente só consegue isso porque existe esse receptor da vibração na nossa pele, que chama o receptor de Pacini. E tem vários, tem o do Messner, que ele é responsável pelo tato, tem o do calor, o do frio, então é bem interessante. Então, por conta desses receptores, essas técnicas funcionam também para o rosto, assim como para o corpo, né? A massagem, por que ela relaxa? Por que uma massagem relaxa? Me diga. Agora que vocês sabem que vocês têm receptores na pele, me digam aí por que você acha que você relaxa quando faz a massagem. Alguém sabe? A partir de que idade? Menina, pode dos 18 para cima, você sabendo colocar, tranquilo. Por que a massagem relaxa? A gente não tem um receptor para o tato? Quando a gente sente o esfregar, sente o tato da outra mão na nossa pele, esse receptor encaminha uma mensagem para o cérebro que responde com o relaxamento. Entendeu? Tudo por causa do receptor. Exatamente. Não é inteligente a técnica dele? E ele conseguia isso aliviando os tensores da pele, que existe tensor para dor.
Então, quando colocava a bandagem, diminuía a pressão naqueles tensores e, consequentemente, o músculo conseguia relaxar e ir o quê? Desinflamando. Desinflamando. E isso é igual no nosso rosto. Relaxou, o nosso rosto fica mais bonito. Ele vai ficar com menos rugas e a nossa aparência é mais descansada. Quando você sai de férias, como é que fica o seu rosto? Você dorme mais, você não está submetida ao estresse da vida, né, do dia a dia. Então, como é que fica o seu rosto? Mais bonito, porque ele está mais descansado, os músculos estão menos tensos, então o seu rosto fica mais bonito. Aí você chega de férias, nossa, como você tá bonita. Você tá com o rosto descansado, porque os seus músculos não estão tensos. Entende? Por isso que a ruga, ela não vem só da perda de colágeno, ela vem também como consequência da tensão na musculatura facial. Aí eu botei esse slidezinho só para vocês verem aí os receptores, estão todos ali na nossa pele. Então a gente volta de férias, tá com aquele rosto bonito, relaxado, você dormiu mais horas, você tá num estado pleno, então você tá muito mais linda, né? O rosto descansado é um rosto mais bonito. O rosto tenso, você nota logo que a pessoa tá tensa, ela tá apertando a glabela, ela tá apertando os dentes, ela tem muito mais ruga. Eu tenho 2 rugas profundas do lado dos olhos, acima do nariz. Aonde é isso? Do lado dos olhos, acima do nariz. Aqui? Embaixo? Aqui embaixo é flacidez na pálpebra. Tem que fazer exercício para flacidez. Tá? E seguindo aí. Então, o que acontece na prática quando a gente usa a bandagem? Então, a bandagem, ela cria um espaço entre a pele e o músculo, espaço ele onde ocorre o quê? A nossa circulação. E quando a gente cria esse espaço, a circulação e a oxigenação naquele local, ela fica maior, proporcionando o quê? Relaxamento. Certo? Aí, deixa eu mostrar aqui como que é a bandagem, ela por dentro. Ela é cheia de ondinhas, estão vendo essas ondinhas? Ó, vou mostrar aí. A cola forma umas ondinhas, ela não é chapada por inteiro na pele, tá vendo? Vou botar aqui para vocês verem. Ela tem umas ondulações, tá? Ela tem umas ondulações. E essa cola é que proporciona essa liberação de tensão no tensor da pele, tá? É ela que proporciona essa liberação no receptor, deixando o quê? Aquele setor mais aliviado. Outra coisa, quando a gente bota também a bandagem, e eu não sei se vocês já observaram, por exemplo, no pessoal do atletismo, reparem nas Olimpíadas, eles botam muito em volta do joelho, para quê? Para segurar a articulação, né? Ela também ajuda a dar firmeza, mais firmeza na articulação. E no esporte é muito usada, ombro, cotovelo, eles usam demais, porque o atleta se lesiona muito porque ele leva o corpo dele ao limite. Ele leva ao limite para chegar naquele nível, né, de atleta. Então, o corpo ele é solicitado ao limite. Por isso que ele também se lesiona mais, né? Ele está sempre levando ao limite o corpo, né? Eu faço laser, faço com certeza laser, uma radiofrequência. Aí eu tô cuidando de pele, não tô cuidando de músculo. Quem não tem ruga pode e deve. Por quê? Porque as bandagens, elas também conseguem... Quando você bota, por exemplo, na bochecha, você
está ensinando ao seu músculo que a posição correta é de suspender e não de ficar pressionando, marcando o bigode chinês. A posição correta dele é assim. Então, essa fitinha aqui também ajuda a dar memória para o seu músculo. O nosso músculo tem memória. Aí, como assim, Verônica? Por exemplo, você vai para a academia. Aí você volta de férias. Você vai de férias. Aí você ficou aquele período sem se exercitar. Quando você volta, o seu músculo, você faz 1, 2 semanas, você já voltou a ficar em forma. Por quê? Porque o seu músculo, ele tem memória. Ou seja, ele já está acostumado a um determinado nível de compleição muscular com aquela atividade física que você faz. Uma pessoa que não se exercite, que decida começar a se exercitar, o músculo dela não conhece aquele exercício. O que acontece? Ela fica mais dolorida, ela demora mais para entrar em forma. Por quê? Porque o músculo dela não tem a memória de que ela trabalhava com aquele exercício. Quando você muda a série, aquele outro grupo muscular que você não estava trabalhando faz você ficar toda dolorida. Mas quem está acostumado a se exercitar, esse dolorido fica bem pouco tempo. A pessoa que nunca fez fica dolorida muito mais tempo. Entendeu? O músculo também tem memória, isso que é a memória do músculo. Certo? E seguindo aí, então quais são os objetivos aí das bandagens que a gente vai usar no nosso rosto? Então, vai melhorar a circulação sanguínea, porque cria esse espaço entre a pele e o músculo, onde melhora a circulação. Então, melhora a circulação sanguínea, melhora a circulação linfática, ajudando o quê? A diminuir o inchaço. E falando em inchaço, vocês já viram hoje o pessoal que faz, por exemplo, uma lipo? O pessoal que faz uma lipo, ó, eu comecei a usar na testa e deu um ótimo resultado. Mas o bigode chinês piorou é porque tá colocando errado. Tá colocando errado. Então, vamos lá. Quando o pessoal faz lipoaspiração, o que acontece? A cânula machuca, deixa aquilo roxo, a pessoa, ela incha muito. Então, o que os médicos estão usando hoje em dia? Eles colocam a fisioterapeuta no centro cirúrgico e a mulher já sai da cirurgia de lipo cheia de bandagens. Para quê a bandagem? A bandagem não melhora a circulação linfática e a sanguínea? Inclusive, aquela área que a tira ficou, a área não fica roxa e a área desincha mais rápido. Então, eles têm usado muito a bandagem nos pós-operatórios. Para quê? Para a pessoa ficar menos inchada e menos roxa. Estão usando demais, demais. Colocam no seio quando o pessoal faz a cirurgia de mama, mesma coisa, para desinchar mais rápido, drenar mais rápido. Então, tá muito comum, muito mesmo. Ele já tem uma fisioterapeuta ali dentro do centro cirúrgico e a paciente já sai cheia de bandagem corporal para ajudar ao quê? A melhorar a circulação linfática, diminuir o edema no local. Então, a bandagem, ela melhora essa circulação. E quando você faz no rosto também, você ajuda a diminuir o inchaço. Então, você vai aliviar as tensões, melhorar a circulação. Como eu disse, ajudar a dar essa memória para o seu músculo da posição correta, principalmente no facial, diminui as suas rugas e as linhas, corrige a simetria. Aí, para corrigir a simetria, é colocado diferente. Ela é a mesma usada na fisioterapia, é a mesma. É a mesma. Só que o fisioterapeuta, ele sabe colocar em vários tipos de lesão ou mesmo de inchaço que a pessoa tenha. Né, no corpo, costas, usa muito também, sabe o que? Para correção postural, usa bem nas costas para correção postural. Então, assim, tem muitas aplicações e ela é muito eficiente, tá?
e ajuda também o pessoal que tem problema de ATP. Tem uma colocação que faz aqui no masseter que ajuda a aliviar a tensão desse músculo e ajuda muito as pessoas que têm bruxismo, né? Então, tem muita aplicação legal. E só para enriquecer um pouquinho a aula, porque eu acho importante vocês... Ai, menina, o negócio sumiu. Aí eu acho importante, assim, essas curiosidades. Não, as bandagens não são caras. Quem quiser a bandagem, tem na minha loja virtual de tudo que é cor. Eu acho ideal ter uma colorida e uma cor de pele. Quando você quiser sair na rua e tiver aí fazendo o tratamento, você vai e coloca a bandagem. Esse rolo aqui, ele tem 5 metros, então dá para usar por muito tempo. Tá? Ele tem 5 metros, é coisa pra caramba. Então, você usa por uns 3 meses, certo? Mas o que eu gostaria de falar, que eu até coloquei um slide, aí eu vou mostrar até pro pessoal que tá aqui, porque é bem interessante. Nós temos no nosso rosto linhas que a gente chama, que os cientistas apelidaram de linhas de Langer. O que são essas linhas de Langer? Essas linhas de Langer, elas acompanham o sentido da fibra de colágeno e elastina. Pois é, eu ia ensinar a colocar se eu conseguisse 200 pessoas em cada rede. Eu não consegui desde ontem, quem sabe, né? Mas o pessoal que tiver inscrito no evento vai receber. Eu vou fazer uma colocação para a linha de marionete e para ajudar na eversão do lábio. Inclusive, essa técnica da eversão eu usei muito para diminuir aqui a minha dormência e puxar o meu lábio para fora. Então, eu vou fazer e vou dar de presente o videozinho para vocês, tá? Então, vamos lá. Essa linha de Langer, eu vou botar até grande para o pessoal aqui do TikTok, porque vocês estão olhando aí nos slides. Então, elas são as linhas que são da organização das fibras de colágeno e elastina. Elas são muito usadas nas cirurgias plásticas. O médico, ele se acompanhar esse sentido da linha, a pessoa consegue uma cicatrização muito melhor e muito mais rápida. Quando os cortes são feitos em sentido que contrariam essas linhas, aí geralmente dá queloide ou aquela cicatriz fica grossa. É porque às vezes tem cirurgia, por exemplo, cirurgia cardíaca, que corta o peito aqui, né? Aí não tem jeito, ele tem que fazer um corte nesse sentido em pé, enquanto as linhas das fibras de colágeno são assim. Por isso que fica aquela cicatriz grossa. Geralmente as cirurgias ortopédicas também. Algumas não tem jeito. Para fazer aquela incisão, eles têm que cortar a de joelho, por exemplo. Então fica marcado ali porque aquela linha está contrariando essas linhas que a gente chama de Langer. É bem interessante. O nosso corpo tem, o nosso rosto tem. Eu vou mostrar como é que é na face. Oi? Olha que interessante. São essas linhas que estão aí, ó. Tá vendo a linha do bigode chinês? Dá para vocês verem a linha do bigode chinês? Ela é bem aonde a pele fratura. É bem nessa linha, olha lá, ó, nessa linha aqui. E aí fica marcado. Entende? Então, como que a gente tem que colocar a bandagem em sentido em que puxe essas linhas para cima, para diminuir a tensão aqui aonde a gente fala, onde a gente sorri. E a gente tem no corpo inteiro, no corpo inteiro. É bem interessante, isso é muito utilizado aí pela cadeira de cirurgia plástica, para ficar as cicatrizes mais discretas, menos aparente, né? Então, mas é bem legal, é só para vocês, isso aí é cultura, é só cultura, um pouco de cultura para vocês. Me digam aí se ficou alguma dúvida até aqui. Ficou alguma dúvida? Porque tem, olha só, a região de colo e de pescoço são regiões em que a pele é muito fina.
Existem as colocações para a região de colo e de pescoço. E qual é o cuidado que a pessoa tem que ter nessas áreas, principalmente? É quando vai retirar. Por quê? Porque se você der um puxão, a bandagem, quanto mais tempo em contato com a pele, mais ela esquenta, mais ela adere à sua pele. Então, mais difícil é de tirar. Então, você tem que besuntar de óleo de amêndoa e vir puxando, aparando com o dedo, ou então enrolando ela assim. Tem que tirar super devagar. Aí muita gente às vezes não tem esse conhecimento e pá, puxa de vez. E aí a pele machuca. Aí vai machucar, ela dá como se fosse uma queimadura na pele, tá? É uma queimadura que fica na pele. Então vamos lá. O que mais aqui de interessante? E com relação às cores. As cores, elas não influenciam em nada em relação à tensão daquela bandagem, tá? Existem vários tipos de bandagem, aí sim, essas aqui são as elásticas, tem umas que quase não tem elasticidade. Tem vários tipos, tá? Mas essa é aqui em geral a gente usa no corpo e no rosto, e principalmente no rosto para estética, tá? Então é um mito, a cor não influencia em nada e a cor você pode comprar qualquer uma que vai dar bom no seu rosto. E outra coisa, as bandagens, então, elas ajudam na conscientização do mapa sensorial do movimento. Inclusive, a pele, ela mexe muito melhor para cá do que para cá. Você pode ver que a pele, ela é mais elástica no caminho das linhas de Langer, né? Ela é muito mais elástica num sentido do que em outro sentido, por causa da ordenação dessas fibras de colágeno na pele, tá? Mas o que a gente deve tomar cuidado com relação à aplicação da bandagem? A gente, quando nunca usou, corte a bandagem mais fina. Quanto maior a área de contato, mais você vai ter esse sentimento da bandagem aí pregada na sua pele. Então comece com estímulos suaves, então corte ela menor, puxe menos, né? Tem aplicações que a gente tem que tensioná-la. Então se você nunca usou, tensiona pouco. Não tenha pressa para chegar no resultado final. Tenha foco para chegar nele e não pressa. Porque às vezes aí você coloca com muita tensão, aí machuca a pele, aí você não quer mais usar. E um negócio que poderia te ajudar muito a suavizar as suas rugas, tá? Então a gente tem que ter essa noção. O ideal é usar à noite, por quê? Porque à noite a gente relaxa. Então você obtém daquele músculo um duplo relaxamento. Um proveniente da bandagem e outro proveniente do próprio estado de relaxamento quando a gente dorme, tá? E que mais que eu coloquei aqui de qualidade? Deixa eu ver aqui, de cuidados. Usar no mínimo 3 horas, senão não adianta nada. E nas corporais, no rosto tira, chegou de manhã, tira e descarta. Já no corpo, você pode ficar aí mais dias. O fisioterapeuta, em geral, ele coloca no corpo e a pessoa fica 7 dias com aquilo. Toma banho, tudo, e depois vai lá e faz a aplicação novamente. E outra coisa importante é que para a bandagem é importante a gente arredondar as pontinhas. Por quê? Se a gente deixa reta, e principalmente no rosto, elas soltam muito mais facilmente, tá? Então, para que ela não fique soltando, é interessante que a gente arredonde as pontas quando a gente for aplicar no nosso rosto, tá? Foi ótimo, o Meia, né? Ela perguntou assim, o creme não atrapalha a fixação? Atrapalha. Então, naquele lugarzinho, que você for colocar, por exemplo, se for uma aplicação aqui de bochecha, procure passar menos hidratante nesse local, né? Não deixar besuntado de hidratante esse local.
Ou você pode passar o creme, desde que ele não seja muito gorduroso, e esperar aí uns 20 minutos a meia hora até que sua pele consiga absorver tudo e fazer a aplicação, tá? Mas já saiba, quanto mais tempo na pele, mais vai grudar. Outra coisa importante, o pessoal que inclusive a gente tem o curso, o Beauty Taping. No Beauty Taping você tem diversas técnicas para aplicação das bandagens. E toda vez que a gente aplica e coloca, então a gente tem a base e tem a âncora, é importante que a gente faça o quê? Aqueça. E a gente aquece passando o dedo assim. Para quê? Ela é térmica. Quanto mais ela sente calor, mais ela segura na nossa pele. A Claudiana, eu só uso protetor, mas tem que usar as outras coisas, um antioxidante, um creme que estimule colágeno. Quantas vezes por semana eu posso fazer? Perfeito, foi ótimo. Quando a gente começa o tratamento das bandagens, a gente pode usar todo dia durante 21 dias, tá? Depois é bom a gente ir espaçando, porque a pele começa a sentir, tá? A questão da cola. Se a sua pele for muito sensível, eu aconselho que você use dia sim, dia não. Usa dia sim, dia não, para não sensibilizar a sua pele. Outra coisa que você tem que saber é para fazer, por exemplo, eu não sei se eu sou alérgica, então você vai ter que cortar um pedaço, colocar aqui assim e deixar por umas horas esse pedaço aqui, tá? Deixe por umas horas. Quando você tirar, aí você verifica se ficou vermelho, se não ficou, se a sua pele aceitou a cola da bandagem. Tem pessoas que têm muita sensibilidade e aí não aguentam a cola da bandagem. Mas a bandagem é excelente para melhorar as rugas, as linhas, é excelente para deixar o rosto menos inchado. Como eu falei, ela cria esse espaço entre a pele e o músculo, aonde ocorre a circulação, então facilitando a circulação ali, a sua pele também vai ficar, o seu rosto vai ficar menos inchado, tá? Mas é super interessante as técnicas de aplicação no rosto. E existem várias técnicas de aplicação. Eu vou fazer umazinha aqui, apesar de não ter as 200, eu queria 200 em cada rede, mas eu não consegui. Mas quem sabe amanhã. Olha, suponhamos que você quer cortar para o bigode chinês. Então, a gente vai separar um pedacinho assim e vai cortar. Ela só tem elasticidade num sentido, tá? Aí, com esse pedacinho, você dobra ele no meio e corta. Que aí você já vai ter para os dois lados, certo? Aqui, você vai dobrar novamente no meio a sua bandagem. Vai arredondar as pontas de um lado. E aonde você dobrou, você abre e faz o corte aqui no meio. Certo? Então eu fiquei aqui com um corte em Y, tá? Arredondo as pontinhas. Por que eu tô arredondando? Me digam aí. Por que eu arredondo as pontinhas? O que eu falei na aula? Para que a gente arredonda? Para que a gente arredonda? Para não soltar. Escreva aí, arredonda para não soltar. Arredonda para não soltar. Isso, arredonda para não soltar. Agora, para fixar melhor, a gente aquece. Tá? Arredonda para não soltar. Escrevam, porque vocês vão memorizando. A gente arredonda para ela não ficar soltando. E aí, o que a gente faz? Esse trecho aqui, nós vamos cortar
E esse trecho a gente chama aqui da base. A gente vai fazer a base. Então, a gente pode colocar bem aqui a nossa base. O que que eu faço para ela grudar mais? O que que eu faço para ela não soltar? O que que eu faço para ela não soltar, para ela grudar na minha pele? Esfrega, perfeito. Eu esfrego. Ela, quando sente o calor, ela gruda na pele. Então, você aquece a sua bandagem, certo? E aí, como é que você vai aplicar? Você vai dar um puxão, ó, para soltar o papel que tá atrás dela. Vai inflar a bochecha e aplicar. Tá vendo como ela cor de pele quase não se nota que você tá usando? E aí, como é que eu faço a outra? Mesma coisa, ó. Eu vou pegar, dar um puxão, inflar e colocar. E eu vou dormir, ó. Ou eu vou andar aí na rua com a bandagem para ensinar ao músculo esse movimento ascendente e com o tempo ele vai ficando com essa memória e suavizando a região do seu bigode chinês. Eu gosto muito da colocação da papada, sabe? Até de trabalhar com a bandagem para a papada. E essa questão das bandagens, ela está no Beauty Taping, que é um treinamento que eu fiz só com as bandagens. Então, para o pessoal que quiser, é só escrever aí bandagem. O pessoal no Instagram escrevam bandagem que a gente encaminha o link para vocês. Mas o Beauty Taping é muito legal e ele tem para várias áreas. Você pode colocar glabela, pode colocar pescoço, pode colocar colo. Para não soltar a fita, exatamente. Então, ela fica aqui desse jeito. Agora, vamos aprender a tirar a bandagem. Isso, escrevam bandagem. Aí você lá tem várias técnicas. E à medida que eu for atualizando, eu vou colocando mais técnicas lá dentro, tá? Meninas, coloquem aqui no YouTube o link pro pessoal da bandagem. Então, ela fica assim. Agora, vamos retirar. Vocês que estão aqui no TikTok, depois venham aqui pro Instagram e lá vocês peçam pra gente, tá? Então, como é que a gente faz agora para retirar a bandagem? Isso, é redondinha, ela não solta. E a gente aquece para ela grudar. Então, a gente arredonda para não soltar e a gente aquece para ela grudar. Certo? Então, vamos lá. Aí eu quero tirar no dia seguinte, eu acordei, tenho que fazer a minha limpeza do rosto. Lembra a limpeza dos ácaros? Pelo amor de Deus, lavem a pele, né? Vocês viram lá o tanto de ácaro que fica na pele. Então, você pode tirar, começando a soltar a primeira pontinha e enrolando, tá? Você pode ir fazendo assim, ó. Às vezes ela enrola, às vezes não enrola, mas você vai puxando assim com o dedo, certo? Ó, assim, que aí ela vem devagar. Outra forma é botar o óleo de amêndoa, que ajuda a tirar mais fácil. Besunta com óleo de amêndoa e tira. Outra forma de tirar é segurar a pontinha do dedo, colocar o seu dedo aqui, ó, já tirei um pedaço, olha. E aí você vai puxando devagarzinho e retirando, tá? Tirou do seu rosto, joga fora, descarta, tá? Descarte. Ela não gruda mais como ela deveria, ela já não cumpre mais a mesma função. Tirou da pele, ainda que você sinta uma colinha, descarte, tá? Não fique usando a bandagem aí que você usou no dia anterior. Eu sei que muita gente, assim, às vezes dá dó, ainda tá colando e tal, mas nem é tão higiênico, tá? Joga fora, certo? Ficou alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida?
Tem muita técnica legal de colocação. À medida que eu vou conhecendo, vou treinando em mim, eu vou atualizando e botando mais no curso. Para quê? Para vocês terem mais técnicas dentro aí do Beauty Taping, que é o curso de bandagem. É muito legal colocar. E é muito agradável, porque é uma técnica que você coloca aí, suponhamos, à noite, se você tiver tempo à noite, ou durante o dia. E aí você não precisa de se preocupar, você não gasta tempo. O que que eu faço em casa? Eu, quando vou cortar, por exemplo, eu quero fazer o tratamento da papada. Então, eu corto uma bandagem e eu corto várias. E deixo dentro de uma caixinha, já várias cortadas. Por quê? Durante aqueles 21 dias, eu vou usá-la todos os dias. Então, para não ficar todo dia perdendo tempo cortando, eu já corto várias do mesmo tamanho e vou usando ao longo da semana. É esse aqui, ó. Esse aqui é o Caband, que é uma marca boa. E dentro lá do e-commerce, né? Quem quiser comprar pelo e-commerce, a gente também vende. São duas marcas lá dentro do e-commerce que também são muito boas e são bandagens. Mas vocês viram que ela, cor de pele, quase não se nota, gente. Dá para você sair tranquilo que não vai se notar. Na papada, então, que fica aqui por baixo, a gente não nota. Não nota, tá? O link para acessar, meninas, põe aí o link para elas acessarem a loja virtual, tem lá as bandagens, então sempre tenha uma colorida, aí você usa durante a noite. Caso você queira continuar o tratamento durante o dia, compre a bege, aí você não fica constrangida, não chama muito atenção, tá? Lá dentro do grupo, da comunidade, eu vou mandar aí uma aplicação para linha de marionete. Tá? Eu vou mandar uma aplicação para a linha de marionete. Nós vamos fazer para melhorar a linha de marionete. Então, se você não se inscreveu, vem aqui para o Instagram. Já aproveita, já segue no Instagram. E aí, vai receber lá no grupo o videozinho eu fazendo a colocação. Tá? Isso, esse aí é o da loja. Ficou alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida? Quer que eu explique, que eu volte alguma coisa? Vocês conseguiram entender o porquê que a bandagem funciona? Então, quem tá aí, já me dê a palminha, quem gostou da live. E amanhã não percam, eu amo a aula de drenagem, vai ser um banho de informação. Vocês vão amar a aula de amanhã. Mas coloquem as palminhas, deixa eu ver se vocês gostaram da live de hoje. Aí! Isso, coloque aí. Olha que bacana. Gente, eu adoro ver essas palminhas, porque eu sei que vocês estão prestando atenção no que eu tô falando. Então, qualquer dúvida, é só perguntar aqui no direct do Instagram, eu ajudo vocês. E tem aí, para quem quiser aprender mais técnicas, tem o Beauty Taping, né? É um curso tranquilo de fazer e você pode escolher a área que você quer fazer, a aplicação, escolhe a área e faça aí por uns 21 dias seguidos ou faça dia sim, dia não, mas pelo menos durante um mês faça. O músculo ele precisa de um tempo para entender aquele estímulo, tá? Então, você tem que fazer bem mais de uma vez. Tá bom? Então é isso aí. Amanhã nós nos encontramos aqui às 20 horas e vocês vão aprender tudo sobre a drenagem. Muito legal e o porquê que é importante, né? A maioria de nós, principalmente as mulheres, os homens também têm, mas mais as mulheres, por causa das alterações hormonais, as mulheres têm mais retenção hídrica do que os homens. Então, as mulheres têm que aprender a fazer drenagem, até para o rosto não ficar tão inchado. E se você faz a reposição hormonal com chips, né? Dependendo como a médica dosa, se ela pesa um pouco a mão, o seu rosto vai inchar mais. Tá? E aí a gente vai ajudando com a drenagem. Tá bom?
É isso aí, pessoal. Eu espero ter ajudado muitas de vocês, que vocês tenham aí um entendimento maior, porque vocês dedicaram aí um pouco mais de 1 hora do tempo de vocês para estar aqui me ouvindo e eu agradeço bastante. E eu espero que todas as informações que vocês tenham recebido aqui sirvam para a caminhada de vocês. Tá bom? Um grande beijo. Nos vemos amanhã às 20 horas e não percam, tá supimpa a aula de drenagem. Até eu fico animada porque eu gosto muito da área técnica. Tá bom? Um grande beijo e quem quiser assistir depois, quiser assistir de novo ou quem chegou no final, eu vou colocar agora nos stories o Vflix. No outro dia eu botei e saiu um outro link, né? Mas eu vou colocar lá. E o que é o Vflix? O Vflix é uma página que a gente criou e colocamos todas as lives do evento. Para quem não pôde assistir nesse horário, né, que veio, só chegou no final, ou quer refazer um reprise das outras aulas, então a gente deixou tudo lá no Vflix para vocês assistirem, anotarem, tá? E guardarem essas informações com vocês, tá? Não deixem de assistir e reassistir para vocês aprenderem direitinho as técnicas, tá? Quanto mais informação você recebe e você anota, você traz para a sua vida, incorpora na sua vida, mais você consegue aplicar, tá? Eu sei que às vezes o pessoal só assiste, aí depois não revê, não anota, e aí você esquece, as coisas você vai esquecendo e depois você não consegue aplicar no seu dia a dia. Esses vídeos estão no YouTube, mas eu vou deixar o link nos stories, lá nos meus stories do Verônica Simeone Campelo, e aí venham e assistam, e vão anotando. Vão anotando. Porque eu sei que tem gente que não pôde, hoje a Aristê não pôde. Como ela, muitas pessoas não podem assistir no dia e assistem depois. Mas não deixa de assistir, não. Eu vou colocar o link do Vflix. As lives estão todas no YouTube. Entra lá, anota, copia coisa dos slides, vocês vão vê-lo maior, tá? E ajuda vocês a não perderem nenhuma informação. Todas as que eu falei aqui, todas essas aulas, elas são importantíssimas, tanto para o seu skincare, quanto para o seu rejuvenescimento facial no que diz respeito a músculo, tá? Então é importante que todas vocês saibam, tá bom? Grande beijo, pessoal, uma boa noite e até amanhã às 20 horas. Deixa eu fechar aqui. Ixi. Aí, pronto.